A gente vai ter um Palmeiras e Flamengo. Se você pega um Goiás, você tem mais é que comemorar. E não é que, porque o cara não tá valorizando o Goiás. O time é fraco e dentre os times que estão nas oitavas de final, ainda é o mais fraco. Então, assim, São Paulo deu sorte e a zebra não tem que pegar o Morumbi, não. Você, torcedor de São Paulo, tem que acreditar muito em zebra, não. São Paulo tem que vencer, na minha opinião. E lembrando que o São Paulo veio numa partida aí contra o Fortaleza, inclusive que nós estamos assistindo os melhores momentos, numa apresentação assim paupérrima do São Paulo, deixando muito claro que também estava aguardando combustível para jogar contra o Goiás. Porque a Copa do Brasil, a Copa que faltava para o São Paulo, conquistada na última temporada, a gente não pode esquecer que a Copa do Brasil é uma Copa milionária, que dá muito dinheiro pro clube. Ou seja, se o Luiz Ubeldia não entende que tem gasto para gastar dentro do Campeonato Brasileiro, que dê preferência às Copas. E dentro desse cenário, enfrentar hoje o Goiás, fazer, sei lá, 3, 4 gols, é mais do que necessário para, na partida da volta, colocar aí meio time reserva para enfrentar o Goiás lá no Serra Dourada ou no Serrinha. Não sei onde vai ser a partida da volta, mas assim, resultado é para ser feito hoje no Morumbi. E o foco do São Paulo, isso é informação, tá? O foco do São Paulo é total as Copas. São Paulo, ele se tiver que poupar jogador, vai poupar no Campeonato Brasileiro. Não que não acredite no seu elenco, mas eles acreditam dentro do São Paulo que as Copas seriam algo mais, ou será algo mais tranquilo pro time, de repente, conquistar um título. São Paulo adora a Libertadores, não é à toa, tricampeão do mundo. São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil, então o foco vai ser total em cima das Copas. Se eu não me engano, o Marcos Antônio, que foi contratado, já tá bidado também, né? Perfeito, Ele que falou que o que tinha pra jogar o São Paulo, por isso que ele veio pro São Paulo, deu uma declaração tanto quanto polêmica, eu não gostei muito da declaração dele. Eu vi isso nas redes sociais, também não repercutiu legal pros torcedores, que falaram assim, trate de jogar bola, senão já vai ser cobrado, porque questionaram o porquê ele optou pelo São Paulo ao invés do Flamengo, porque pros torcedores do São Paulo, inclusive a gente fez o Povo Fala na última semana, que a gente teve lá acompanhando e transmitindo o jogo do Tricolor Paulista, né? São Paulo e Botafogo, que foi um jogão, inclusive. E a gente perguntou pros torcedores, né? Pô, o que vocês acharam da contratação do Marcos Antônio? Quantas estrelas você dá pra essa contratação? Aí a maioria dos torcedores empolgados falou, pô, nota 8, nota 10, a gente deu um chapéu no Flamengo. O Marcos Antônio estava indo pro Flamengo e veio pro São Paulo. E quando o atleta, né, ali na coletiva, vai ter o seu primeiro contato com o torcedor, né, e tem essa pergunta para responder, ele fala, não tenho muito o que falar não, acertei com o São Paulo e é isso. Tipo, ele não deu nenhuma margem para trazer o torcedor pro lado dele, nenhuma ponderação que ele poderia fazer. Pô, não, eu vim pro São Paulo, tô acreditando num projeto. Às vezes até uns discursos meio peculiares, mas... Muito Ctrl-C, Ctrl-V. Mas o torcedor também gosta de ouvir, né? De ser meio que, pô, o cara tá vindo porque, pô, ele acredita no São Paulo, ele tá vindo jogar num tricampeão mundial. Exato. O cara poderia usar alguns argumentos e trazer o torcedor pro lado dele, só que agora ele já criou uma barreira. Foi burro, né? Declaração infeliz, cara. Vai ser cobrado. Mas é uma declaração também que se jogar 2 jogos bem aí, o torcedor esquece e tá tudo certo, entendeu? É o resultado que importa. E lembrando que o Marcos Antônio, isso é informação, nós já trouxemos aqui, né? Ele não teve muito espaço com o Sarri na Lazio, ele foi emprestado ao PAOK, teve outras passagens no futebol europeu e foi comprado pela equipe italiana porque o Tari, que era o dirigente de futebol, viu nele uma possibilidade de fazer crescer o jogador e revender por um valor ainda mais alto. Então foi uma decepção para o time italiano ele não ter conseguido render tanto quanto se esperava. Ele que tem um problema físico muito grave, é um jogador franzino, não consegue ganhar peso, não consegue ganhar massa. Essa pode ser uma das grandes dificuldades em relação ao São Paulo, porque o São Paulo não cura ninguém. Machuca, fica 6 meses fora, a DM sempre cheia. É uma questão que eu quero ver do Marcos Antônio em relação ao time do São Paulo, porque ainda me parece uma grande incógnita o que ele pode produzir pelo lado do tricolor. Sem dúvida, o jogador ele chega com essa questão, né? O São Paulo nos últimos anos já foi referência, agora não é mais. Precisa melhorar essa questão do recondicionamento dos seus atletas, a parte de fisioterapia. A gente até comenta muito aqui nas nossas mesas que o Palmeiras vira e mexe, abre a academia de futebol, mostra novos equipamentos, mostra o que é feito, mostra como funciona a parte de fisiologia, e do São Paulo a gente não consegue ver nada há anos. Faz tempo, hein? Faz tempo. Esconde, né? E não é de hoje, cara, não é de hoje. Desde a época que eu falava de futebol, agora voltando, graças a Deus, a possibilidade, a gente já questionava essa parte do São Paulo em relação ao tratamento, em relação ao refis do clube, e aí você vê uma evolução gritante dos rivais. Sim. Corinthians hoje tem uma estrutura muito legal, Palmeiras tem uma estrutura muito
muito legal. E o São Paulo um tanto quanto parado no tempo em relação a isso. É o atual campeão da Copa do Brasil, tem um elenco forte, o presidente tem feito boas compras, boas aquisições, mas também precisa pensar nessa parte do refis, da recuperação de atletas, porque os atletas, como disse o Enio, cara, eles chegam no departamento médico, cara, uma lesão que é 10 dias, acaba ficando 20, 30, 40, 50 dias e ninguém sabe o motivo. Ainda mais agora trazendo um jogador como o Marcos Antônio, que você bem disse, que tem essa questão física, que comecem a pensar em uma estrutura, em um planejamento para que ele consiga dar conta do recado, porque é um jogador que chega para suprir a ausência do Alisson, que hoje é um dos principais atletas dessa equipe de São Paulo. É louco você imaginar que o Alisson chega no São Paulo como atacante, questionado, a torcida questionando o Alisson, do nada ele vira o segundo volante, motorzinho no meio de campo e o principal atleta do clube. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que o Marcos Antônio vai ter que ter e espero que ele consiga dar conta do recado e espero que o refis não atrapalhe ele. Mas será que ele chega pra ficar diretamente no lugar do Alisson, o Enio? Eu acho que, na realidade, o Zubeldia vai ter que quebrar a cabeça. Porque você tem ali no meio de campo o Luiz Gustavo, que é um jogador de nível internacional e tem feito boas partidas pelo time do São Paulo. Você tem ali o Bobadilha. Pelo amor, o Bobadilha não produziu ainda, né? Gente, é que o São Paulo perdeu ali de volante o Pablo Maia e o Alisson. Sim. Os dois estavam muito encaixados. Recupera alguém? Essa é a grande pergunta, não recupera ninguém. E aí essa questão do refis, realmente, o São Paulo falou ano passado que tinha feito uma renovação na estrutura, comprado material, mas ninguém comprou viu. Máquina, né? Mas ser humano... Mas é isso que a gente ia falar. Quem que tá lá à frente, assim? Será que não tem que renovar? Não tô falando que os profissionais que estão lá são ruins, mas às vezes é hora de você dar uma renovada na galera que tá por lá, cara. Sim. Tipo, contratar um outro profissional, traz alguém de fora. Porque, assim, o São Paulo antes era um nome em relação à parte médica, referência. Aí agora, os caras entram lá e não saem mais. São Paulo, se recuperando São Paulo. Desde a época do Marco Aurélio Cunha que isso não acontece, né? Os jogadores hoje preferem para outros clubes fazer o tratamento. Agora, em relação ao Marco Antônio, para mim, ele chega e joga. Ele é um jogador que, para mim, ele pode sim suprir essa ausência. O Luiz Gustavo é um jogador muito, muito veterano, né? Então, acho que ele não consegue ter uma sequência, acredito eu que ele não tem uma sequência por conta de questão física de jogos aí, para que ele possa ser o titular dessa função, cara. Então, para mim, o Marco agora, com o nome dele liberado no bid, acredito que ele vai ser titular dessa equipe de São Paulo em breve. Exato. Eu também imagino ali um meio de campo, sei lá, Marcos Antônio, o Luiz Gustavo fez, o Bobadilha, para mim, ainda não fez o jogo dele. Não dá. Porque, chegou para ser titular também o Bobadilha, mas não foi titular até agora, não consegue se encaixar caiu muito, campo, ele ficou ali na posição do Alisson em alguns jogos. Eu volto a lembrar, o pessoal da mesa aqui, que o São Paulo teve 2 atletas que estavam emprestados, retornaram, que é Jackson Mendes e também o Lisieiro, né? Que são volantes que, dependendo das necessidades, também pode ser que a gente veja... o Lisieiro, ele chegou até... Não colocou em campo, mas ele colocou lá... Foi relacionado, ele tava no banco, eu acho que no jogo contra o... não vou me lembrar qual jogo que ele... O Grêmio, não foi? Fortaleza, não foi? Contra o Grêmio. Contra o Grêmio ele já tava como o opção. Lisieiro é um desperdício, hein, velho? Porque ele chega na base de São Paulo, ele vai pro profissional, todo mundo olhando ele com um carinho absurdo, voando. Só que aí, cara, o que acontece? A noite paulistana é uma noite que agrada a todos, né? Não tem jeito. Se a pessoa não tiver uma cabeça... Todas as vibes, se a pessoa não tiver cabeça, ela sai de segunda a segunda e acabou se perdendo. Lisieiro é esse caso, cara. E eu não falo isso da boca pra fora, não, é uma realidade. É um jogador que tinha tudo pra dar muito certo, acabou se perdendo, cara. A fama deu uma deslumbrada no menino e hoje ele é um jogador comum. E o Mendes chegou a ser titular de São Paulo também. Sim, o Jackson